Fala galera, bom, como eu prometi no último vídeo aqui do canal, que eu fiz análise dos reforços do Vasco, não sei se você já assistiu, eu prometi que eu faria uma análise do elenco do Vasco para esse Campeonato Brasileiro, uma análise geral, não só dos reforços. E eu confesso que é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo aqui e eu resolvi, na verdade, encurtar ele, por isso estou gravando de novo. Por que eu resolvi encurtar? O Vasco hoje tem mais de 40 jogadores, isso contando os jogadores que alguns subiram do Sub-20, voltaram, o caso do Bruno Ritter, o Miranda também pode ser aproveitado no Sub-20, então não tem como você precisar exatamente quantos jogadores o Vasco tem hoje no elenco, a gente só sabe que são mais de 40. Para ter a noção, só esse ano o Vasco usou o Vasco usou 38 jogadores, e ainda falta o Marco Júnior estrear, por exemplo, ou seja, são muitos jogadores e eu vinha fazendo uma análise nos vídeos que eu gravei antes, que eu descartei, uma análise posição por posição, para a gente tentar entender onde havia excesso de jogadores, onde falta jogador, e eu percebi que na verdade a questão não é nem onde tem excesso ou falta de jogador, a questão que para mim se tornou central e eu resolvi fazer esse vídeo exatamente falar sobre isso, é como é parecido o elenco do Vasco, mas parecido não no sentido de ter um grupo homogêneo que vai competitivo, mas na verdade num grupo parecido no nível mediano, não vou nem falar baixo, não acho que o elenco do Vasco seja o pior do brasileiro, ou nem entre os 5 piores do brasileiro, mas é um elenco que não te dá garantia, não te dá um suporte de um ano tranquilo. São jogadores muito parecidos e que quem está acostumado a acompanhar meu trabalho lá no blog do Garone, ou me segue no Twitter, por exemplo, costuma ver meus comentários por lá, eu cito muito a história dos 12 volantes, que agora são 13 com a chegada do Marco Júnior. Preciso até refazer a conta, porque o Marcelo Matos também saiu, então tem um rodízio muito grande nessa posição ali no Vasco. Eu uso muito esse exemplo para mostrar como você não tem, o Vasco não tem hoje um primeiro cabeça de área, o primeiro volante. Não precisa ser aquele brucutu não, o Coelar, por exemplo, no Flamengo joga a bola sem ter que ser brucutu, desarma e arma o time com a mesma eficiência. Desarma mais do que cria, até porque não é necessidade, não é a função dele. Mas para você mostrar que você pode ter um bom jogador que desarma também. O Vasco não tem isso hoje, mesmo tendo 12 jogadores no elenco. Eu uso, como eu disse, eu uso muito esse exemplo dos volantes porque fica explícito. O Vasco, por exemplo, jogou contra o Atlético Mineiro com Felipe Bastos e Lucas Mineiro. Contra o Corinthians, o Bastos não podia jogar e atuou com Raul e Lucas Mineiro. Antes o Vasco já havia sido testado também com Bruno Silva e Lucas Mineiro. O grande destaque do Vasco no Brasileiro do ano passado, tirando o Max Lopes e o Castan, foi o Andrei. Que o Andrei também não vem, está claramente com a forma física abaixo do desejado, mas é um jogador que tem qualidade. Foi líder de desarmes do Vasco no último Brasileiro, finaliza bem de fora, foi um dos principais finalizadores de fora do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem qualidade e não tem sido aproveitado, é mais uma outra opção. E ainda assim o Vasco renovou com Bruno Silva e o William Maranhão, mesmo tendo outros jogadores no elenco. Por que isso é relevante? Se a gente for pensar de uma maneira simplória, quanto mais opções, melhor. Isso é óbvio. Só que quanto mais opções, maior o custo também. E quanto maior o custo, mais isso te impede de contratar um outro bom jogador para uma outra função, ou até para a mesma função. Como eu falei, o Vasco não tem um primeiro cabeça de área. No meu modo de ver, o melhor primeiro volante ali do Vasco hoje é o Bruno Gomes, que é do Sub-20, só que nunca teve uma chance no profissional. Já falei aqui, é complicado opinar sobre um jogador que não atuou ainda nos profissionais, mas o Bruno Ritter mesmo, será que o Bruno Ritter entrega muito diferente do que o Bruno Silva entrega ao Vasco? A grande questão é essa, o Vasco poderia estar completando o seu elenco com os meninos da base, e na verdade os meninos da base são 8ª, 9ª opção, 10ª opção, para uma posição que o Vasco gasta muito com jogadores que não são aproveitados. A grande questão é essa. Quando eu critiquei a chegada do Bastos, quando eu falo que não vale a pena pagar 4,5 milhões no Lucas Mineiro, como eu citei lá no Twitter, o pessoal veio... A questão é essa, será que o que eles entregam é realmente de acordo, muito acima do que a base entrega? Porque acontece muito isso no Vasco. O Vasco contrata, não só esse ano, contrata e termina o ano com a base decidindo. Foi assim com o Paulinho, com o Douglas Luiz, e só nos 2 últimos anos, nos anos mais recentes, como o Vasco dependeu dessa base não só para venda, mas tecnicamente.
O Vasco gasta, o Rildo, por exemplo, pediu 2 milhões, quase 2 milhões agora na justiça. Ele atuava na posição do Paulinho. O Vasco pagou o Rildo, pagou anos para o Rildo, meses para o Rildo, sem que ele tivesse atuado. Era um jogador já conhecido pelo histórico de lesões. Vendeu o Paulinho, ficou com o Rildo, ficou devendo o Rildo, e quem resolveu em campo foi o Paulinho, assim como quem resolvia em campo era o Douglas Luiz quando estava no Vasco. Ou seja, e como o Andrei ajudou muito o Vasco no ano passado, e o Vasco contratando volante, o Vasco repete esse erro em 2019, ao meu ver. Aí você olha para o meio campo na criação, o Vasco joga com 3 homens ali, jogou assim com o Valentim, jogou com o Valadares agora contra o Corinthians, com esses 2 volantes, 3 homens de frente, sendo que esses 3 homens de frente não são meias de articulação, são 2 homens de velocidade, o Rossi, e jogou com o Iansassi mais pela esquerda. O Iansassi talvez ainda seja mais meia do que velocista, e o Pikachu centralizado para dar mobilidade. O Pikachu jogou na posição que era para o Bruno César estar jogando. O Vasco hoje deveria ter 4 referências dentro do time, pelo menos dentro dos 11. Fernando Miguel, Leandro Castan, Bruno César e Maxi Lopes. Essa deveria ser a espinha dorsal do Vasco. E quando a gente olha, na verdade o Vasco só tem Fernando Miguel e Leandro Castan, porque o Bruno César não conseguiu se firmar como titular e o Maxi Lopes oscila demais, por questão física, que é o mesmo caso do Bruno César. Tanto que o Vasco foi dependendo do Thiago Reis, novamente a base resolvendo para a posição. Não acho que o Maxi Lopes tem que sair do Vasco, não é nada disso. Mas o Vasco monta um elenco mediano, isso no bruto, a gente olhando o bruto, falei, não vou detalhar porque ficou muito extenso os outros vídeos. Um elenco num nível parecido, basta fazer uma enquete, só pra gente cortar bem essa ideia. Na esquerda, Danilo ou Henrique? Se você comentar aqui, você vai ver que vai ter gente comentando o Danilo e gente preferindo o Henrique. Na direita, Cáceres ou Vinck? Vai ter gente preferindo um, outro preferindo reforço. Volante, você prefere Raul, Bruno Silva jogando com o Lucas Mineiro ou Andrei no lugar do Lucas Mineiro? Se todo mundo comentar aqui embaixo, você vai ver como é igual, como cada um pode ter uma opinião, porque não existe ninguém se destacando. O time titular do Vasco é muito parecido com o time reserva. Tô falando de nível, claro que cada jogador tem uma característica, dependendo do estilo de jogo, do modelo de jogo, que o novo treinador, que o Vasco também hoje não tem treinador, quando o Vasco adotar um novo estilo de jogo, um jogador vai render mais, vai ser mais importante para esse modelo de jogo, o outro vai ser menos. É o risco que se corre de trocar treinador no meio da temporada. Já falei isso também em texto, acho que o Vasco perdeu a chance de trocar no início da temporada, quando o Valentim já não fez um bom trabalho no último Brasileiro, e o Vasco troca agora o que já era previsto no fim do ano e o Vasco não fez, e por isso agora tem que reencontrar um treinador, adotar uma nova metodologia e o mercado não é propício para o Vasco hoje, até pelos problemas financeiros que vive. Mas a questão em relação ao elenco é essa. É um elenco muito parecido num nível mediano. Citei o caso do Maxi Lopes na frente, que tinha o Thiago Reis. Se você olhar o Bahia, que deveria ser um clube que estaria brigando no nível do Vasco hoje, de meio de tabela, o Bahia tem Gilberto e Fernandão no ataque, e só para centroavante, fora o Arthur Kaique, que também chega muito bem. Tem o Arthur Vitor na construção de jogada, que é um bom jogador, que fez uma boa Série B pelo Londrina. Era uma boa oportunidade de mercado. O jogador pertence ao Palmeiras, na verdade. Jogou bem pelo Londrina em 2017, se eu não me engano. E o Vasco não tem hoje jogador parecido com eles, por exemplo. O Vasco tem o Maxi Lopes como centroavante, mas durante a carreira toda o Maxi nunca foi um artilheiro. Tanto que no ano passado mesmo, o Maxi fez mais gols de pênalti que bola rolando, e o destaque foi o pivô dele. Um artilheiro o Vasco não tem, talvez seja o Thiago Reis, que surgiu agora no Sub-20, ou seja, não estava previsto talvez essa subida do Thiago Reis para compor elenco, e o Vasco não se preocupou em contratar. Trouxe o Ribamar, por exemplo, também não é um centroavante finalizador. Até acho que o Ribamar deveria ser muito mais aproveitado pela lateral, pela força física dele, até para quando o Vasco fosse jogar pressionando a saída adversária. Deu certo, inclusive, contra o Fluminense no Carioca, essa entrada do Ribamar nesse tipo de situação, assim como funciona com o Rossi pela direita. Poderia ser Rossi e Ribamar, por exemplo, 2 jogadores que marcam bem, mas aí depende da ideia de jogo. Mas voltando à ideia do centroavante, o Vasco não tem um artilheiro. O que tem é o Thiago Reis, porque o Maxi Lopes nunca foi esse tipo de jogador. Enquanto isso, o Bahia, só para comparar com um elenco que deveria ser parecido, brigando parecido,
tem duas opções, só de centroavante, mas nem considerar o Arthur Kaique. Você tem Gilberto e Fernandão. Isso mostra como o Vasco gasta muito em posições que ele não consegue definir. Eu acho que a grande palavra-chave aqui é convicção. O Vasco contrata sem a convicção de que aquele jogador vai dar retorno técnico para ele. Então o Vasco renovou com o William Maranhão, já tinha o Raul no elenco, tinha o Andrei, renovou com o Bruno Silva, que estava lesionado de um ano para o outro, e renovou agora novamente com ele. E mesmo assim foi atrás de Lucas Mineiro, Felipe Bastos, e já tendo Bruno Ritter. Ou seja, o Vasco renovou e contratou muito para uma posição, não definiu até agora quem ninguém, nem que o Vasco definiu, o treinador definiu. Você olha para o elenco e você não consegue definir quem é a melhor opção para ser os dois volantes do Vasco. Ou três, dependendo do modelo de jogo que o Vasco for adotar daqui para frente com o novo treinador, que também ainda não foi definido. Mas você não tem uma peça que seja essa referência, igual eu falei. O Vasco tem Fernando Miguel, Castan, 2 machucados que deveriam ser referência, Bruno César e Max, 2 com problemas físicos que também não conseguem ser referência. Então o Vasco simplesmente hoje não tem um elenco com referências que você olha, esse cara é titular, esse aqui é a reserva dele, é um pouco abaixo, mas tem característica parecida. Não, o Vasco montou um time onde todo mundo é parecido, aí basta ver os debates em rede social, que um prefere um, outro prefere o outro, que eu falei, pode comentar aqui embaixo, Danilo ou Henrique, vai ter gente defendendo os dois lados. Se você botar Raul ou Marco Júnior, que foi contratado agora, vai ter gente defendendo os dois jogadores, o Bastos também, Lucas Mineiro, o Andrei, quem deve jogar centralizado, Bruno César, ou Pikachu, ou Lucas Santos. Ou seja, é um time muito parecido. Talvez o Rossi hoje esteja ganhando essa condição de referência, mas também está voltando de lesão. Já vem fazendo boas partidas antes, mas essa condição de ser, quando eu digo referência, de ser o cara que esse é o titular do meu time, esse que com certeza é titular da posição. O Rossi talvez esteja ganhando isso. O Marrone começou o ano muito bem e caiu de rendimento. É aquela questão, a base deveria ser opção. O Marrone aos 19 anos, 20 anos de idade, não deveria ser a solução do Vasco, como o Paulinho não deveria ter sido solução, Douglas Luiz. É isso que faz um time ser competitivo, que a base esteja subindo, ajudando o elenco, e não você montar um elenco que é inferior ou do mesmo nível da sua base. Então você acaba obrigando os jogadores mais jovens a despontarem muito cedo. É o caso do Marrone, que acaba tendo uma queda de nível depois, e quem chega também não supre, só enche a folha salarial do clube, que esse é o grande problema. Você ter 60 jogadores e conseguir arcar com essas despesas, o problema do treinador, na verdade, vai ser dar o treino para 60 jogadores. Mas se você não tem condição de arcar nem com um salário de 30, o Vasco é um clube que atrasa salário constantemente, não tem como você ter 40. O que você faz? Dispensa a base? Não. A base é o seu reforço mais barato. Você já gastou com ela. Os jogadores, o clube tem uma despesa constante com a base exatamente para quando chegar no profissional, você ter um retorno, tanto técnico quanto da venda. Se você contrata para essa posição e deixa a sua base de lado como 8ª, 9ª opção para aquela posição, você está gastando em cima do que você já gastou e deixa de economizar e deixa de utilizar um jogador. Tanto que Caio Lopes e Bruno Gomes, que ao meu ver foram 2 dos destaques da base, até hoje não subiram, porque se subir não vai jogar. É o caso do Bruno Ritter e do Rodrigo, que subiram e também não jogam. No caso do Rodrigo até estourou a idade. O João Pedro mesmo, goleiro. O Vasco teve o Carioca inteiro para colocar um goleiro para ser o reserva do Fernando Miguel, já que a ideia não era contratar. Eu acho um erro, acho que o Vasco já deveria ter contratado um goleiro em janeiro para ter 2 goleiros mais experientes e 2 meninos da base, exatamente para esse tipo de necessidade, o que não quer dizer que você não deveria usar a base. Você teria o Carioca exatamente para dar rodagem para esses goleiros, e o João Pedro até hoje não estreou como profissional. Um goleiro que surgiu bem no Sub-20, assim como o Alexander surgiu bem no Sub-20, e que até hoje não teve uma chance sequer. O Vasco agora teve que contratar o Sidão às pressas. Se o Vasco tivesse contratado em janeiro, talvez tivesse tido uma opção melhor no elenco. Não precisava nem ser em janeiro. O Vasco teve janeiro, fevereiro, março, para contratar com calma um goleiro para a posição, até porque o Fernando Miguel não é um jovem. O Vasco já poderia ter apostado num goleiro de 25, 26 anos de idade, já com um pouco de experiência. O próprio Tadeu agora, que estreou pelo Goiás,
fez um bom Paulistão pela Ferroviária, estreou pelo Goiás, eu acho que tem 27 ou 28 anos, já tinha visto alguns jogos dele, estreou pegando pênalti, por exemplo, contra o Fluminense no Maracanã. É um bom goleiro, seria uma opção para ser reserva, com o João Pedro tendo oportunidade no Carioca e o Alexander mantendo tendo uma continuidade no Sub-20. O Alexander estreou com 19 anos de idade pelo Vasco. Nenhum goleiro nos últimos 30 anos do Vasco estreou com essa idade. Nem Carlos Germano, Fábio, Elton, todo mundo tinha mais de 20 quando estreou no profissional, ou seja, já não tinha nem mais idade para estar atuando nos juniores e por isso foram aproveitados no profissional. O Alexander foi uma exceção, porque teve que ser subido, e talvez tenha até passado o João Pedro nessa lista por estar mais ativo. O João Pedro está mais de um ano sem jogar uma partida oficial, nem profissional porque ele não estreou, mas oficial porque ele também já não joga mais no Sub-20. Então tem alguns erros nessa montagem de elenco do Vasco que depois vem aquela história de precisa de dinheiro para montar um time competitivo. É claro que precisa de dinheiro. É preciso também saber usar o dinheiro quando se tem. É preciso, antes de tudo, economizar. Aí eu vejo, já tive comércio aqui, vou até usar minha experiência própria. Sempre ouvi do meu pai que a gente tinha um barzinho aqui perto de casa que a gente ganhava, na verdade, era na compra, não era na venda. Quando você consegue comprar bem, você consegue ter um produto que você compre barato, você consegue botar um preço justo de revenda e torna ele vendável. No caso do futebol, não é só a venda, é a utilização dele e não tem compra melhor do que a própria base. Se você consegue economizar tendo um jogador da base que faz a mesma função do que um contratado, você deve optar primeiro por não contratar e usar a base. Isso é o meu modo de ver, a minha análise em relação a esse tipo de montagem de elenco. O Vasco contratou 13 jogadores. A maioria não é titular do Vasco e os que são titulares são contestáveis. Isso mostra bem como é um erro talvez tenha tido um erro de avaliação de elenco, como eu disse que antes, uma falta de convicção na hora de trazer esses nomes. E o Vasco hoje continua com problemas no elenco, faltam peças, como disse o Bruno César, por exemplo, é o único meia de criação que tem mais o passe como característica. O Valdívia chega agora talvez um pouco mais parecido, mas esse meia central que articula, por isso que o Vasco passa muita bola pelo Lucas Mineiro, porque o Vasco não tem um meia que consiga organizar também o jogo. O Vasco tem muitos jogadores de velocidade, de mobilidade ali, Rossi, Pikachu, Marrone jogando pelo lado, mas não tem um meia para aquele último passe. Talvez o Maxi seja o melhor camisa 10 hoje do elenco do Vasco, que é o que faz o pivô para essas ultrapassagens. O Bruno César, que foi contratado para fazer isso, não tem feito, e isso já era isso eu critiquei quando o Bruno César chegou, que era uma contratação de risco exatamente pelo fator físico dele. Ele não vinha nem de boas temporadas tecnicamente e também não vinha bem fisicamente, vinha de lesão no joelho, o que é sempre preocupante. A gente pode ver o caso aí do Pedrinho em 98, ficou tanto tempo parado e a carreira simplesmente mudou depois de uma lesão. E o Vasco resolveu arriscar em cima do Bruno César como principal contratação do ano. E o Vasco hoje não tem o seu camisa 10, tanto que ele pouco entra, inclusive nos jogos, entra faltando pouco tempo e deveria ser a referência ali daquele meio campo. Acabou sendo o Lucas Mineiro, sobrecarrega o Lucas Mineiro, que acaba deixando, que já não é um grande marcador, também eu critico isso constantemente. E também o que não quer dizer que ele seja o problema do Vasco. Quando a gente faz uma crítica em cima do Lucas Mineiro, não estou dizendo que o Lucas Mineiro não serve para o Vasco, não é isso. Mas o Vasco precisa arrumar alternativas de tirar um pouco essa bola do Lucas Mineiro para ter uma criação mais efetiva e o Lucas Mineiro poder se posicionar melhor defensivamente, para o Vasco não ficar... o Vasco hoje é um time que mais cede finalizações, um dos que mais cedem finalizações no Brasileiro, exatamente para essa fragilidade dos seus volantes. Ou seja, a posição que o Vasco mais tem jogador é talvez hoje uma das que precisam mais de reforços. E o Vasco hoje com mais de 40 jogadores, não só falta espaço no elenco, como falta dinheiro para contratar alguém que realmente chegue e assuma a posição. E o Vasco perde a chance quando o Vasco renova com jogadores que vão ser quarto, quinto reserva, caso de William Maranhão, Bruno Silva e outros, a mesma contratação de outros jogadores como o Ribamar, que não vão ser titulares, que não vão chegar e ganhar a posição. O Vasco gasta um dinheiro que poderia ser aproveitado nessa referência que hoje falta ao Vasco, ou nessas referências. Isso passa pela zaga, fala dos volantes, mas o Vasco também tem muito zagueiro
e mesmo assim você não consegue definir a melhor opção para jogar com o Castan. Talvez seja o Breno, talvez não, com certeza é o Breno tecnicamente, mas ele precisa retornar ainda de lesão. O Vasco com Castan e Breno talvez passa a vir a ter uma das melhores zagas tecnicamente, isso no papel que os dois nunca jogaram juntos, tem a melhor zaga, uma das melhores zagas do Brasil. Só que depende como o Breno vai voltar fisicamente, e você olha para o elenco, o Vasco tem hoje como sexta, sétima opção o Oswaldo Henriques, o colombiano que o Vasco contratou no ano passado. O Vasco contratou um jogador com um salário que não é baixo, não tem informação concreta de qual é o valor, mas independente do valor, ele veio de um time, ele veio de fora, um jogador que vem de fora normalmente já não é tão barato, atuou pelo Sport e está no Vasco encostado praticamente, porque ele está atrás inclusive do Miranda, que jogou outro dia, que é o menino da base, e ele não, no último jogo entrou, quem jogou foi o Luiz Gustavo e também não foi o Oswaldo Henriques, ou seja, o Vasco acaba gastando, você olha o elenco, você vê vários pontos, vários nomes que enchem a folha salarial do clube e agregam muito pouco como time. E a maioria, talvez, se você fizesse uma limpeza ali, não só em volume, mas na qualidade, você conseguiria ter, de repente, duas peças que aí sim elevaria um pouco o nível do elenco do Vasco, teria essa diferença entre titular e reserva, e o time conseguiria ter um pouco mais de estabilidade para o Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje, ao meu ver, tem um elenco mediano, de jogadores num nível comum, acho que talvez essa seja a palavra, é um nível comum, e que expõe o clube a passar por momentos de dificuldade na temporada. Principalmente quando as poucas referências que tem saem da equipe. Como eu falei, é o caso do Fernando Miguel e Leandro Castan machucados, Bruno César e Maxi Lopes com dificuldade para melhorar a forma física. Bom, galera, essa foi a minha análise do elenco atual do Vasco. Acabou que ainda ficou maior, mesmo reduzindo, ainda ficou muito grande, mas espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like aqui para eu produzir mais vídeos e a gente continuar falando de Vasco. Beleza? Saudações, até a próxima.